apresentação da noite, né? Essa é a equipe que está em busca da apresentação para fechamento do módulo 4, oficina 4, de análise de segurança de rede. E a partir do término, a gente vai ter a consideração dos professores, vamos abrir para questionamento, e a obtenção que está em jogo é a outorga do grau de tecnólogo em redes de computador. Boa sorte. Boa noite a todos. Meu nome é Renato. Nosso projeto é a instalação de uma rede LAN e WLAN. Nossos professores e orientadores, especialistas eu, Danilo, professor especialista Matheus Giano. Meu grupo é Edmir Barbosa, Manuel Batista e Thiago Grilo e eu, Renato Palma. Essa aqui é a agenda do nosso projeto. É a introdução, o objetivo e o escopo e a solução proposta. A introdução. A introdução do nosso trabalho tem duas empresas, certo? É a contratada e a contratante. A contratada somos nós, que é a empresa Health TI, Tecnologia da Informação. Ela trabalha tanto desde o projeto à implementação dos serviços de rede. E a empresa contratante, que é a Construtec, a empresa que trabalha com o ramo de engenharia civil, certo? Atualmente, essa empresa, a Construtec, tem um prédio em Ananindeua. E, recentemente, ela adquiriu um prédio aqui em Belém, tombado, ele patrimônio histórico, e ela adquiriu esse prédio, e ela adquiriu esse terreno, ela adquiriu um terreno com um prédio tombado. E vai ter erguido nesse terreno, vai ter erguido um novo prédio. Esse terreno vai ter erguido um novo prédio, onde o projeto de instalação lógica somos nós, a nossa empresa Health TI, que vamos construir. O objetivo é atender, proporcionar ao cliente uma rede cliente-servidor que atenda o tráfego dos dados diários dessa empresa. Também proporcional, colocando na confiabilidade e disponibilidade das informações da empresa. Aqui é o escopo como nós vamos implementar lá na empresa. Primeiro, nós vamos projetar a rede do prédio que será erguido, projetar a rede do prédio tombado, implantar a interligação dos prédios, depois do levantamento dos custos, implementar o serviço de redes e servidores e organizar a migração do prédio. E agora tem a solução proposta. Eu vou passar para a Rita Manu. Boa noite. Bom, a solução proposta do prédio principal trata a realização do site por B da rede Wi-Fi. O que é esse site por B? Fazer uma análise minuciosa da rede para saber onde vai ser necessário colocar os acessões, para saber onde o sinal está mais forte, o sinal está mais fraco, os locais de som, para saber se naquele local vai haver necessidade de colocar mais acessões para atender aqueles usuários de um determinado setor dentro da empresa, a montagem do RAC 2 de 8 minutos, a implementação da rede híbrida por cabeamento estruturado da norma EAPA 568A,
também o 802.11n, mais conhecida como Wi-Fi, da ITA, a rede da ITA, nada mais é do que a rede do cabeamento do tamanho do Wi-Fi. A interligação do prédio elétrico, que vão ser dois links, um de fibra óptica e outro que vai ser o cabo UTC, que já na categoria 6. Que vai ser a redundância, não o cabo UTC. A instalação do circuito de câmeras para a segurança física da empresa e a instalação do servidor de backup. Bem, aqui é a planta do prédio principal do subsolo. Aqui está vindo uma eletrocalha, vindo do posto do elevador. Aqui é uma caixa de passagem, e dessa caixa de passagem está vindo a eletrocalha, que é esse vermelho. Por onde estamos fazendo o caminho dos cabos, dessa eletrocalha vão sair os eletrodutos que estão no móvel, levando o cabo até os microfones e as câmeras, atendendo essa região aqui do prédio. Aqui, continuando para a planta do prédio principal teste, continuando a eletrocalha de ativismo no posto do elevador. Aqui, mais uma outra caixa de passagem. E daqui vão sair os eletrodutos, levando o cabo até os microfones e as câmeras. Bom, aqui vai ser a implementação do prédio André. Vai ser a implementação do servidor de domínio, a montagem do rack 1 de 8 anos também, a implementação da política de cabeamento, junto com na norma também irá ter a implementação do servidor dos pais, que vai ser posteriormente mostrado para vocês e explicado melhor. Implementação do circuito de câmeras como novo prédio para a segurança também dentro do prédio da empresa. Implementação de servidores do web, e-mail, FTP. Aquisição de links de internet por net. E a implementação de links de comunicação entre os dois prédios. Bem, aqui é a planta do prédio elétrico. Aqui está a eletrocária, vai conduzir os cabos para os eletrodutos, todos chegarão aos pontos lógicos para atender esta área de todo o mesmo prédio. Bom, vou falar da interligação agora entre os dois prédios. Bom, aqui está a planta do prédio elétrico e do prédio principal. Esse link aqui é o link de fibra óptica, que é o link principal da empresa, em redundância a ele no cabo UTC, certo? Aqui, se por algum motivo o link aqui da fibra óptica, que é o principal da empresa, cair, esse cabo aqui de UTC vai fazer redundância, certo? Como ele vai ser feito isso? Vai ser utilizado no protocolo FTP. Ele trabalha em equipamentos de rede. O que ele vai fazer? Ele vai analisar as falhas no caminho ativo que no caso da fibra óptica que está passando aqui. Na fibra óptica que está passando, ele vai ficar verificando as falhas nesse caminho ativo. Se esse link cair, ele vai averiguar se há um outro caminho alternativo, que no caso vai ser o cabo UTP, e ele vai convergir os dados que estavam transmitindo lá no link de fibra óptica para o cabo UTP e assim continuar a comunicação dos dois prédios na empresa. E também, uma vez com esse cabo UTP, vai estar passando também cabo que é a nossa VO. Aqui é a figura dos racks, né, como eles estão montados. Aqui o rack, né, tem o distribuidor interno óptico. Aqui os switches, de 24 portas, separadores de cabos, os prédios e o modem de link, né, que tem Brasil. No prédio principal também, distribui interno óptico, os switches, os separadores de cabos e prédios. Agora eu vou passar a palavra para o meu Boa noite. Vou falar um pouco da rede Wi-Fi. Como ela citou, nós implementamos no prédio
principal é de Wi-Fi, devido ao fato de ele ser tombado. Como assim tombado? Ele não pode ser modificado a infraestrutura dele, não pode chegar e botar um prego para ele, furar para ele, para tudo, alguma coisa. Nós optamos por rede Wi-Fi, nós iremos utilizar três equipamentos. Roteador Mixfix 5.0, roteador DLIS 2.4 e adaptadores para os desktops dos usuários. Por que eu estou falando da frequência? Isso eu vou explicar agora no desenho. Rapidinho. Não, puramente cada roteador está trabalhando num canal diferente, porque existem três canais que não interferem. É o canal 1, 6 e 11. Como podemos ver, esse roteador está no canal 6. Esse no canal 11. Além desses três roteadores trabalhando na 5.0 da rede interna da empresa, nós temos um roteador 2.4, que é para o sinal está cansado, que é a sala de gestão, que ele seja lá para o computador dele, e acessa a internet, mas sem acessar na rede interna. A gente tem visto também da DELAN, que é uma virtual LAN que não acessa nada nosso, que vai direto para o nosso usuário, e faz isso aos switch, que a gente vai deixar depois no backstage. Aqui é o prédio principal térreo, mesma coisa. 5 roteadores de canais diferentes para você interferência. Todos com SSD bloqueado, então oculto, para ninguém ter acesso ao SSD deles. E no auditório, nós temos mais um roteador 2.4, na VLAN, para não ter acesso aos começos do térreo. A gente fez um levantamento lá, ao redor da empresa, verificamos algumas redes, todas trabalhando com 2.4. Foi o principal fato que a gente está trabalhando com 5.0. Eu não tem interferência tanto na frequência, porque, eu estou transferindo, como a engenharia civil, ela trabalha simplesmente com plantas. Se o cara está baixando uma planta e perde, um pouco tanto para isso. Então, a gente está trabalhando na questão de 5.0, para evitar um pouco dessa interferência. Aí aqui está mostrando a frequência que esses APs estão chegando, deve ser no canal 1, frequência oposta, também já interferem. Tem um no canal 6 e canal 11. E aqui é a nossa topologia da rede. Aqui é a nossa internet, link, Brasil, Gilmédia, chegando no nosso site, que dele vai fazer diretamente na nossa rede, o acesso dos usuários. Dele sai um cabo para o nosso VMZ, que vai ser explicado posteriormente. Sai dois cabos, um que era na rede interna e o outro que é a VLAN, referente ao switch, não vão ter acesso à nossa rede interna. Servidores ativos. Quando o aluno falou da interconexão, aqui nós podemos perceber muito bem. Dois cabos de fibra ótica, que é o Giga que trabalha de uma porta, ele trabalha como se fosse 2 gigas. VLAN, que é de equipamento, e o preço, que é o TP, categoria 6, outpastante, que a gente usa como outpastante, para meios externos. Aí eles chegam no outro turismo para os hotéis, e aí os hotéis para os hosts de trabalho. Então a gente faz a simulação da rede no backstage, de um pacote enviado de um host. Quando eu falei 3 mil, ele está fazendo um broadcast na rede para saber todos os endereços dos computadores, para poder, quando a gente mandar de novo, ele já vai saber quem é quem, já vai ir sem criar um tráfego desnecessário na nossa rede.
aqui é o nosso pai, dividido o Raquel chegando. Dele, como eu falei, está um carro para o nosso cliente dele. Do nosso suíte, do suíte vai lançar dele no nosso outro suíte no outro prédio. E aí faz fechadores. Não, mudou para parte? Quer mandar um pouco? Você mandou um download com onde? Aqui você? Acho que é dali para o caminho. A parte toda do rolo de canal sair pequenininho até o roteador do nosso suíte, do suíte através da fibra foi para o nosso suíte no prédio anexo, do anexo até o servidor, o servidor mandou a resposta pelo mesmo caminho para chegar no nosso rosto de que a impressão foi aceita. Agora a gente está falando um pouco de serviço. Se você vai falar de serviço, é o Edmilson. Boa noite. Vou começar falando do servidor de domínio, certo? Que é responsável pelo gerenciamento das máquinas do cliente. As estações de trabalho do cliente são Windows XP ou 7, certo? E eles tinham uma problemática que é o seguinte: eles trabalham com engenharia civil e tem os projetos das plantas, as arquitetônicas, tudo. Então, querendo ou não, precisa de uma segurança. Para que não caia um projeto que está sendo feito para o cliente, apareça assim outro, para que não haja essa problemática. Então, nós, em conversa com o cliente, ele nos informou sobre esse mesmo. Aí nós levamos para ele a ideia de utilizar o servidor de domínio, que é para poder gerenciar melhor as estações, bloqueando pendrive, bloqueando o que ele quiser bloquear, para maior segurança dessa informação, certo? No servidor, o servidor utilizado foi o Windows Server 2008, certo? Nele também nós rodamos o DHCP, que é o serviço de distribuição de e-mail, para que quando o gerente de rede queira fazer alguma manutenção, alguma operação, você que lá, botar na mão, então chegou o usuário na rede, ele recebe o IP, recebe a conta, recebe tudo automaticamente. Nesse servidor também nós temos um servidor de arquivo, certo? Que é onde estão concentradas todas as plantas, todas as informações do nosso cliente. A problemática que eles abordaram anteriormente era que eles, quando a Ariana me deu ainda tudo, o engenheiro fazia o projeto todinho na máquina dele. Aí ficava lá. No outro dia ele chegava e continuava o trabalho. Quando ele chegava, o certo dia que a máquina parou de funcionar. O HD dela teve problema. Ele perdia tudo que estava naquele HD. Então ele tinha que estar fazendo backup de máquina em máquina. Então, deu uma solução para ele, criar um servidor de arquivo que vai ter todos os arquivos lá dentro. Ou seja, só para fazer backup, para backup de um único local, que é aquele servidor de arquivo. Certo? Nós vamos mostrar aqui um pouco o dele, a interface dele, a organização dos usuários. Vou mostrar primeiro o servidor, depois nós vamos fazer uma simulação de um cliente autenticando ele. Tá? Esse aqui é um servidor de domínio. Certo? Aqui nós temos a organização dos usuários. Certo? Se vocês verem, nós temos a organização dos usuários divididos de acordo com a organização da empresa do cliente. Certo? Nós temos uma pessoa almoxarifada, um setor de diretoria, um setor GPA1, GPA2, GPA, gerência de projeto arquitetônico e tal. Então,
Dessa forma, nós podemos criar políticas de segurança para determinadas particularidades. Por exemplo, a pessoa do TI não pode ter site bloqueado, não pode ter câmera bloqueada. Então, se nós não fizéssemos isso, a gente ia ter que bloquear todo mundo e liberar todo mundo. Então, dessa forma, ficam pessoas distintas com políticas distintas. Ok? Aqui é o servidor de DHCP. Ele tem... Aqui nós vemos os IPs que estão sendo atribuídos por ele. Atualmente, nós temos a máquina 10.1.21, que é o Thiago, nosso PC, que é o notebook do nosso amigo aqui. Temos o IPC, que é o meu notebook. E temos um cliente com sucesso de ponto local, recebendo pelo nosso servidor de DHCP. Aqui é a nossa estrutura de arquivos. Certo? Nós temos no disco C do servidor todas as pastas que serão mapeadas para os clientes. Ou seja, o setor, todos os usuários do setor GA1, ao autenticar, já vão ter essa pasta mapeada nos seus documentos, no meu computador deles. Para não ver que está indo lá no usuário, então ele já clica para. Ele já recebe essa pasta. Para ele é transparente. Para ele que está trabalhando na máquina dele, ele tem que reclamar, não, está lá como se ele estivesse fazendo um disco do HD dele, o HD do disco dele. Então, está aqui a nossa estrutura todinha. Agora a gente vai mostrar o cliente autenticando e aparecendo lá o mapeamento. A outra situação que nós também, o usuário quer ter um papel de trabalho, quer personalizar, isso já vai ser amarrado pelo servidor de domínio, que já vai fazer todas as políticas e não vai deixar ele ter acesso a essas manipulações. Aqui é o cliente no XP para visitar. Meu amigo vai logar agora no servidor. Essa aqui é a área de trabalho da empresa, o valor da empresa. O usuário não tem acesso a fazer essa operação. Aí ele vai lá em meu computador e vai mostrar o mapeamento. Aqui está a faixa almoxarifado, tem 10.1.2. O cliente vem, acessa os arquivos dele, terminou de vida, vai embora, porque a máquina dele está amanhã, está tudo lá no servidor. Só para reinstalar, troca a máquina se tiver outra e pronto. Está tudo funcionando. Não, vou... Como servidor, no outro slide nós vamos ter uma DMZ, certo? Porque o nosso cliente solicitou que nós levantássemos um servidor web, um servidor FTP, um e-mail e um de DNS externo. O servidor de DNS externo é responsável pelo domínio que foi adquirido pela empresa. Certo? A empresa comprou o domínio construtecpa.com.br para poder hospedar seus sites, ter um e-mail personalizado e outros serviços. Certo? Como servidor de DNS externo, nós estamos usando o sistema operacional Debian, certo? O sistema operacional Linux com a versão Debian, e aí rodando mais de novo para resolver com a distribuição Debian, e o DNS é o VAR para resolver o nome externo, certo? Como servidor de web, nós temos o Apache 2. O servidor de DNS no bairro, ele já foi testado, nós vamos testar quando nós vamos testar a web. Se a web levantar pelo domínio, é porque está tudo ok. Eu vou fazer um teste agora no servidor de web, para vocês verem o teste da empresa sendo levantado. Teste no meu amigo vai digitar www.construtecpa.com.br e vai aparecer o nome da empresa, o site da empresa. Certo? Vocês vêm aqui no site da empresa. Okay? E outra situação, nós temos o nosso... Isso já foi uma ideia da nossa empresa. E quando um engenheiro está numa obra distante, ele precisa de um arquivo
que ele esqueceu, não tem, como são arquivos pesados, um AutoCAD, um arquivo de 500 megas, então não tem como você anexar ele e mandar por e-mail. Então, o que ele solicitou? Que nós tivéssemos uma maneira de disponibilizar para ele lá. Aí nós fizemos um servidor FTP, que também serve para o Webmaster, para o Web Design Tool. Nós não somos o design da empresa, certo? Nós levantamos o web para ele e tem o Web Design que alimenta o site. Então, vou levantar o FTP para o Web Design poder alimentar o site remotamente e, caso algum cliente de fora queira acessar algum arquivo, nós liberamos. Eu vou pedir para o Thiago autenticrar agora aí pelo FTP. Ele demora um pouquinho para pedir autenticação. O usuário FTP Construtec. A senha é segura. Pode tirar então, é o que vamos fazer. Se não tivesse isso, não ia ter graça, né? Enquanto ele carrega lá, eu vou logo lembrando que está aqui. Ele está acessando a raiz, tá? Tem um Construtec agora. Ele está acessando a raiz do diretório daquele usuário. Certo? Lembrando que nós não achamos bom deixar esse usuário o tempo todo liberado. Nós vamos bloqueá-lo no servidor dev. Nós vamos deixar ele fora. Quando eu houver a solicitação, a empresa não aceitar, a gente libera, diz a senha para o usuário, quando o usuário terminar, a gente bloqueia o usuário e troca a senha dele, para uma medida de segurança. Certo? Aí aqui, nós botamos o arquivo que seria, ele ia clicar na pasta, entrar na pasta até chegar na navega no arquivo e fazendo o download do arquivo. Eu já falei do servidor de FTP, que foi usado para o FTP também no Debian, e agora nós vamos mostrar o servidor de e-mail rodando o POP6 com o Courrier usando o protocolo POP3. Esse aqui é o nosso servidor de e-mail, também roda o Debian, em uma outra máquina. Eu vou fazer uma simulação. Ele já responde pelo domínio construtec.com.br, qualquer usuário que queira um e-mail, nós abrimos a conta para ele, o nome dele, @construtec.com.br, fica até bonito para a empresa, tem um e-mail personalizado. Eu vou mostrar agora a simulação de um e-mail sendo enviado. Tá? Para que seja utilizado, lembrando que o nosso servidor de web ele não é web. Ele não tem já o servidor de web lá para sua cidade. Ele está rodando e ele precisa de um cliente de e-mail. Que nós vamos usar o Outlook. E as máquinas da empresa também vão usar. Vou criar aqui um novo e-mail, certo? Vou mandar para o usuário Edmir e vou mandar para o usuário Construtec. Certo? O teste. O nome é dia D, que é hoje, é o dia de tudo dar certo, com o assunto, com o texto teste. Farei um envio, eu já enviei e-mail, eu preciso checar agora a caixa de e-mail para ver se ele vai realmente receber o e-mail. Vou usar aqui o comando Ctrl+N, que ele checa o e-mail, vocês verem, acabou de chegar um e-mail, dia D. Nesse Outlook eu já cadastrei o Edmir e o Construtec, já apareceu então para os dois. Chegou o e-mail, está tudo funcionando. Ok? O servidor de backup também vai rodar o distribuição Debian, certo? O backup será rodado todo dia às 18h15, porque a empresa trabalha até às 18h, a gente deixa 8h15, é o tempo de todo mundo desligar tudo e parar de usar o servidor. Eu vou mostrar agora o scriptzinho rápido e fazer simular um backup como se agora fosse
às 18h15 de qualquer dia. Lembrando que sábado e domingo não é feito no mercado porque não tem necessidade nenhuma, que a empresa não abre. Certo? Aqui, aqui, certo? Eu vou só mostrar aqui como seria o script de backup. Na hora do script vai ser montada a pasta que está lá no servidor de domínio, de arquivos, aquele servidor que eu mostrei anteriormente. Ele vai montar a pasta, certo? Com o usuário do servidor, autenticando lá, vai compactar e vai enviar para a pasta com o dia, a hora, o minuto e o segundo que foi feito o backup. Depois ele desmonta, como medida de segurança, e dá essa mensagem no final. Eu vou rodá-lo agora na mão. Certo? Aqui é a pasta no servidor de backup, onde é que vai aparecer o backup. Eu vou rodar lá e ela vai aparecer ali. Vocês veem, o backup ainda não acabou, está sendo feito um pouquinho, os arquivos costumam para demorar um pouco, certo? Mas já está começando a ser criado aqui. Está copiando todos os arquivos e fazendo backup já compactado, com o dia, certo? O ano, a hora, o minuto e o segundo, para poder uma organização na hora do backup. O backup realizado com sucesso. Agora eu vou falar sobre os servidores Fibre, que também tem os feeds. Os feeds vão ter sites que não são interessantes da empresa, como o Orkut, Facebook, sites que o cliente não queira que os seus usuários acessem. Certo? Esse file é um file de borda, com padrão drop. Certo? Esse file ele vai usar a técnica de DNAT, porque ele vai, por aqui, vai passar o tráfego dos outros servidores que nós falamos, acessando o L, STP, e-mail, então ele tem que fazer um DNAT para fazer o roteamento para dentro desse servidor. Aí, vai lá, mostra agora. Meu amigo vai mostrar a regra do file para vocês, só para... Lembrando que o file já está rodando, porque se não nada estaria funcionando aqui, ele está fazendo o roteamento das máquinas, a minha máquina, ela é a DNZ, a máquina que ele usou como cliente está dentro da rede interna, e tudo está funcionando como se fosse realmente um ambiente verdadeiro. Aqui são as regras do file. Ok? Aí, do file basicamente ele apresenta para vocês. Aqui, ó, o solidariedade que eu falei. Dá uma redirecionamento. Tudo que tiver origem lá vai ser redirecionado para a nossa outra rede aqui. E nós colocamos uma tabela informando os equipamentos utilizados, mais para isso assim, de estar constando ele. Certo, aqui nós incluímos os prédios, colocamos que vai ser usado cada prédio também. Aqui o outro prédio. Aqui é a mão de obra do nosso serviço, o trabalho que nós vamos, quanto nós vamos cobrar para cada serviço implementado, cada situação, aqui o valor total da mão de obra, e no próximo eu vou ter o valor total do projeto, somando o valor de todos os equipamentos e mais a mão de obra. O valor é R$43.422. Aqui foi as ferramentas utilizadas para poder viabilizar essa apresentação para vocês. Nós usamos o VirtualBox como virtualizador para fazer rodar todas as máquinas virtuais nas suas máquinas. O Patch Tracer, que é aquele simulador de rede, ele simula uma rede, a infraestrutura de uma rede, só que tudo virtual. O servidor Debian, o Server 2008, e o Server 2008, nós estamos no site do DDD, e o AutoCAD que foi utilizado para fazer a planta.
E eu agradeço primeiramente a Deus, eu e o meu grupo todo, agradecemos primeiramente a Deus, aos nossos familiares, pais, irmãs, mães, quem veio, e a quem não pôde vir, nossas mães que devem estar na hora dessa lá, só entenderam toda a festa esperando a gente ligar para dizer que está tudo ok, certo? Com certeza a minha está lá todinha. E aos professores, professor Eudes, especialista Eudes Mendonça, o professor Matheus, que passaram aí, a gente perturbando eles o tempo todo e eles nos ajudando, a professora Alessandra, que deu toda essa moral e trouxe todo mundo para ver a gente, porque ela confiou no nosso trabalho, então muito obrigado a todos. Esclarecido, então não precisa desse espaço aí, né? Oi? Ah? Achei bom a atenção da plateia, né? Descendo um pouco. Alguém tem algum questionamento a fazer? A pergunta, nem falei no seu, mas falar. É uma curiosidade, pode falar. Pode falar a solução nessa rede é para quantos usuários? Só para a gente ver. Em média. Em média são 72 usuários, juntamente com os servidores aqui, dos planos servidores, né? em média são 72 usuários. Mais alguma dúvida? É isso. Qual o critério de escolha dos equipamentos do área? Olha, o critério de escolha foi o seguinte. Como foi mostrado pelo NetStandard, quando nós fizemos a survey, nós detectamos que havia muitas redes 2.4 ao redor, certo? E com potências altas, que influenciariam na nossa. Então nós decidimos usar 5.0, que é uma rede que não é muito utilizada ainda, claro que daqui a um tempo também já vai estar saturado. Foi, se eu acho que eu respondi a sua pergunta, não sei. Mas eu estou falando da frequência, foi essa. Ah, não, mas por exemplo, as marcas que as pesquisas que a gente fez são marcas que a gente geralmente conhece. Entendeu? Foi isso mesmo. Mais alguém? Eu achei com... Nós achamos com isso. Pelo amor de Deus, o cara tem um serviço desse, ele não tem um plano de uma operadora de celular para disponibilizar para os funcionários dele, para ligar de graça para ele, entre aspas. Mas aí ele Foi a solução que nós achamos mais apropriada. Certo? Porque para que tu queres que a gente deixasse esse usuário o tempo todo ativo? Querem para isso, mas quanto mais segurança melhor. Então se o usuário não estiver funcionando, ninguém vai conseguir. Mas a TI nunca para, tem que estar o tempo todo lá. O suporte fica lá o tempo todo. Se tu larga o seu servidor lá e vai te embora. Não volta lá. Se ele parar de madrugada, você não volta. Pois é, dessa mesma situação. De madrugada, ninguém vai querer fazer um FTP pro meu servidor. De madrugada, durante o vai. Quem que vai fazer isso? Aí eu faço um acesso da onde tiver um servidor, libero. Mais alguém, gente? Foi só 3 prontos. Ah, tá. Porque quando você tem uma rede sem fio, parece uma praga. Se tem uma rede sem fio, chega alguém lá na sua empresa que quer usar. Se tem uma rede sem fio, assim, porque abrir o e-mail e tal. Então nós colocamos aquele servidor numa VLAN que não tem acesso a nada. Ele chega no Fire, a única permissão que ele tem é de sair para a internet. Porque justamente para um cliente que chegou da rua, que abriu um e-mail e ia mandar um e-mail para ti, o cara abriu uma planilha, tá aí. Agora, na rede interna, ele não tem acesso a nada. Ele simplesmente sai para a internet. É um link de internet dentro da empresa. Porque tu notaste lá na planta, já estava estourada a quantidade de frequências que a gente tinha para utilizar.
Se eu colocasse um 5.0 numa outra frequência, ele tem interferência. E é um equipamento mais caro. O equipamento 5.0 é um equipamento mais caro para uma finalidade que não é tão crucial. Então, comprou um equipamento B-Linkzinho baratinho só para estar lá para quando alguém chega de fora. E também, normalmente, os visitantes, nos equipamentos, é 2.4. Isso, o cara não tem uma placa de 5.0 para chegar na rua e eu lembrando que a rede Wi-Fi não é para ser usada por notebook, a nossa ideia não é essa. A ideia é que o desktop do cliente lá tenha uma placa Wi-Fi 5.0 que foi adquirida e ele usa. Só estamos usando Wi-Fi porque o prédio tomar não pode ser furado, não pode ser passado de carro, nem nada. Senão entra tudo capeado, que é muito mais seguro, muito mais confiável. Né? Pois é. Entendeu? A palavra para os professores e orientadores, professor Matheus. Bom, parabenizar. Luiz Baganha, né? Funcionário gerente da IBM, que está aqui prestigiando o evento por acaso do marido. Por acaso.